Saudações académicas a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Yuriscast. E hoje vamos receber uma convidada especial, Tânia Tomé, empreendedora multifacetada, economista, autora e oradora internacionalmente aclamada. Ela que é júri do American Business Awards e é presidente da Womanize. Tânia, seja bem-vinda. Muita gratidão, é sempre uma honra poder estar em espaços onde a gente cria discussão, partilha conhecimento e, sobretudo, motiva as pessoas a mudarem de atitude para um Moçambique maior e melhor para todos. Muito bem, nós é que agradecemos, é uma honra recebê-la e podemos iniciar com a nossa conversa. Vamos! Vamos! Sim, como eu bem disse no princípio, a Tânia é multifacetada, mas não é só uma empreendedora multifacetada, é uma pessoa multifacetada. Tanto é que é artista, mas também é economista, né? E ainda que a economia seja uma ciência social, eu acho que das ciências sociais é a mais exata, uma das mais exatas, né? Então eu quero saber como é que a Tânia faz para balançar esse lado artístico com aquele lado mais empresarial. Números. Exatamente. Olha, é assim, é o seguinte, muitas pessoas se questionam, não é? Porque eu sou escritora, sou compositora e um pouco do lado da cantora hoje tem um nome artístico, não é Tânia Tomé, é Queen Tanisha. E já existe muito material por aí, se as pessoas forem até ao YouTube. É, Queen Tanisha. Mas é assim, eu sempre escrevi que eu precisava de todos os lados para me conhecer como pessoa. Mas efetivamente eu comecei a minha vida com uma dedicação artística muito forte. Eu comecei a cantar aos 3 anos de idade, aos 8 anos comecei a compor e no exercício de composição comecei a ter necessidade de escrever. Então, nessa linha, cantar, compor e escrever começou a fazer parte efetivamente da minha vida muito cedo, como poeiras e ruídos que eu sempre digo fazem parte daquilo que é o meu ser. E aos 13 anos eu já sabia que queria ser economista e já fazia muitas coisas durante a minha juventude, como produzir colares e pulseiras para vender na escola. Então já era uma mini empreendedora que olhava para tudo com um contexto de como é que eu posso produzir dinheiro, mas também num contexto também muito associativista, como é que eu posso produzir impacto. Então, no secundário, na escola, eu já tinha grupos de filosofia, tinha grupos que eu ensinava dança, tinha grupos que eu dava explicações, tinha grupos, até dizer chega, neste sentido de eu quero impactar, eu quero ajudar, eu quero apoiar. E fui crescendo muito sobre esses princípios que às vezes até parecem dicotómicos, como é que uma pessoa que gosta de dinheiro pode ser uma pessoa que gosta de impactar ao mesmo tempo, mas eu sempre cresci assim, então sempre a crescer com um lado de impactar, gosta de dinheiro, mas também com o lado financeiro e com o lado criativo. Então eu defini aos 13 anos que queria fazer o curso de economia, na altura porque eu queria produzir dinheiro. E o curso de economia fez? Não, o curso de economia não fiz em Moçambique. Eu era a melhor aluna, então eu tinha uma série de organizações internacionais que queriam me acolher e fui para Portugal. E Portugal acolheu, naturalmente, e felizmente saí de lá também com um prémio académico do presidente de Portugal. É uma honra tremenda. E foi tremendo. É assim, o presidente de Portugal foi uma das primeiras pessoas que acreditou no meu trabalho. E assim, fomos 2 africanos a receber esse reconhecimento. Um são tomense e uma moçambicana, Tânia Tomé, do presidente Mário Soares. Eu conheci o presidente Mário Soares pessoalmente. E quando isso... Mas como é que foi? Não sentiu aquele friozinho na barriga? Eu chorei muito, mas acho que era por causa de dinheiro. Não, eu chorei muito na altura, porque também, pronto, eu vivia uma vida muito pesada. Eu fiz toda a minha universidade a trabalhar. Então, eu sempre trabalhei, desde que eu tenho 17 anos.
Então foi muito pesado, o meu curso foi muito pesado, mas eu senti-me emocionada porque nesse processo de seleção e de eleição, os professores tiveram um papel muito importante. Então, os professores das várias universidades em Portugal selecionaram quem achavam que merecia esse prémio. Então, para mim, teve um peso muito emocional de sentir que os meus professores reconheceram, adoravam o meu trabalho, adoravam o impacto, adoravam toda a predisposição que eu tinha para impactar, e todos eles sabiam que eu trabalhava e que, ao mesmo tempo de trabalhar, ainda fazia atividades sociais e culturais para a universidade. Então, esse peso foi muito emocional para mim. Eu fiquei muito, muito feliz de ter praticamente aos 22 anos de idade, que foi quando eu terminei o meu curso de economia, a poder receber um prémio académico de um presidente de um país que não é o meu e das representações todas diplomáticas do SPALOP. Então, eu na altura nem tinha aquela energia de pensar quão grande esse prémio era, mas depois mais tarde refleti sobre o assunto, mas na altura fiquei muito emocionada porque tive meus professores a nomearem-me. Então foi favorito. Sim, sim. E por acaso, para quem não sabe, essa não foi a única nomeação ou galardoação que a Tânia recebeu de um presidente. Foram vários. Sim. Foram vários. E, Tânia, foi nessa altura que descobriu que os seus sonhos transcendiam as fronteiras de Moçambique? Não, eu não refleti muito sobre isso na altura, porque o meu interesse sempre era impactar Moçambique. Tanto é que eu depois ganhei um prémio de uma grande empresa portuguesa, a Sonai, e que era um prémio monetário, mas também era um estágio remunerado na altura. Imagina isto, há 24 anos atrás, de 1.000 euros para fazer um estágio, e eu preferi voltar para Moçambique. E, portanto, eu fiz essa escolha nesse sentido de todo o conhecimento que eu tenho, todo o conteúdo que eu tenho, eu quero poder elevar e alavancar o meu país. Então, fiz essa escolha e voltei para Moçambique. Então, nessas geses todas, eu não pensava necessariamente que gostaria de ficar fora ou contribuir fora ou estar fora. Nessa altura, não. Mais tarde é que eu disse, eu gostaria, e essa altura já tinha muitos anos, quer dizer, já era figura pública há 15 anos, já trabalhava mais de 15 anos, já tinha mais de 4 livros na altura, já fazia muita coisa, que eu disse, agora eu quero ser uma palestrante internacional, e comecei a trabalhar muito a nível internacional, mas cá dentro. Eu nunca fui morar fora. Até o momento ainda não morei fora, só que consegui construir uma carreira tão sólida que sou contratada daqui mesmo de Moçambique para o mundo. E hoje em dia, com o advento da tecnologia, é um pouco mais fácil. Não, eu, neste sentido, eu acredito que tive a visão de perceber a forma de utilizar as tecnologias de informação para partilhar o meu trabalho. Muito cedo, eu até acredito que, se não estiver em erro, fui a primeira pessoa em Moçambique a ter um website de marca pessoal, não organizacional, mas de marca pessoal. Portanto, ter um website é meu nome. Ter uma marca institucionalizada no IPI, Instituto de Propriedade Industrial, há muitos anos. E então eu defini isso, fiz isso, e se calhar uma das primeiras pessoas também a utilizar o PayPal em Moçambique. Eu já usava isso há 14 ou 15 anos. Ferramentas de fintech, ferramentas tecnológicas. Então, de certa forma, abri-me bastante para o mundo,
percebi o poder da tecnologia, o poder da utilização de instrumentos de informação e o poder também do conteúdo, porque eu comecei a desenvolver artigos. Há 18 anos que eu já desenvolvo artigos, que já publico, se calhar uma das primeiras pessoas na área de economia social, indústria criativa, humanitária, provavelmente também uma das primeiras pessoas a utilizar LinkedIn, porque eu comecei a desenvolver esses conteúdos e foi assim, por exemplo, que fui identificada, por exemplo, na Venezuela. Pude acompanhar, pude acompanhar. Como foi? Como é que é o presidente Nicolás Maduro? Então, isto tudo começou porque eu comecei a escrever artigos económicos e sociais sobre Chávez, sobre Hugo Chávez, e sobre as políticas todas que eram efetivadas. E eu, sinceramente dito, sempre fui com um olho aberto para analisar o que acontecia no mundo inteiro. E Venezuela tem muitas características semelhantes a Moçambique, ao nível de recursos minerais. E eu poderia pensar num Hugo Chávez muito similar a Samora Machel, por exemplo. E então aquilo cativava-me, então eu ia descobrindo mais, ia aprofundando e ia escrevendo sobre Chávez. E a Venezuela me encontra nesse processo quando o presidente Chávez morre. Então o presidente Chávez morre e eles convidam intelectuais para discutir a nação venezuelana nos anos seguintes. Então praticamente convidaram a América Latina, então havia muitos presidentes e ministros e personalidades da América Latina e havia uma africana. Uma única africana, a Tânia Tomé. Praticamente, eu não sei de outros, mas o que eu sei é que fui a única que era palestrante e que, portanto, ia partilhar a minha informação e o próprio presidente congratulou-me, Nicolás Maduro. Eu também tenho que agradecer a Tânia por levar a bandeira de Moçambique além fronteiras. Eu e todos que nos acompanham. Sem dúvida. O que foi bonito foi nós, logo a seguir essa minha participação efetiva na Venezuela, depois de termos uma embaixada efetiva da Venezuela em Moçambique. Quando o embaixador chegou aqui, ele ligou-me, disse: o presidente da Venezuela pediu para te contactar. E eu pensava assim: oh my gosh, eu não faço parte de nenhuma instituição, nem pública, nem social ou internacional. Eu sou só uma indivídua, escritora, palestrante, coach, empreendedora, que escreve e que tem a visão, e sentir como presidente de um outro país congratula, e ele congratulou-me oficialmente, na Venezuela, na altura. Foi bonito e foi interessante e foi impactante. E pronto, é aquilo que a gente faz, nós fazemos de alma e de coração, tudo aquilo que vem como resultado são resultados. O que a gente quer realmente é poder permear uma geração de líderes africanos que façam a diferença para os nossos países. Eu creio que essa última mensagem é muito importante, né? Porque muitas vezes nós, na nossa caminhada, pensamos que ninguém está a prestar atenção. E às vezes sentimos talvez vontade de desistir, mas a Tânia é um exemplo de que se nós persistirmos, um dia haverá o reconhecimento. Não, sem dúvida. E aquilo que eu revejo muito é que às vezes acontece, né? Muita gente não sabe da minha vida, nem sabe como é que foi ou o que é que foi, e muita gente tem as suas próprias visões. E é engraçado porque eu, infelizmente, não tive a oportunidade de viver com a minha mãe desde os 4 anos. Vivi com o meu pai durante 12 anos só. E comecei a viver sozinha a vida inteira, a partir dos 17 anos. E viver sozinha também no sentido de ser uma autossustentadora. E, portanto, comecei a trabalhar aos 17 anos de forma profissional e autossustentar-me. E eu acredito muito que essa parte da minha vida, que foi uma escolha e que foi uma decisão, foi tão importante para a pessoa que eu sou hoje. E hoje já não tenho os meus pais vivos, e eu os agradeço imenso pela educação. E o meu pai sempre disse: filha, aquilo que eu te deixo é educação, como herança. E foi o que ele fez.
Os meus pais nunca me deram uma casa, um terreno, um emprego. Eu trabalhei para conquistar cada etapa da minha vida. E fico feliz por isso, porque isso deu-me também forças e instrumentos de resiliência, que é uma coisa que eu ensino muito no Success Energy, para nós focarmos em nós, para nós sermos ativamente o instrumento da nossa mudança, para nós não esperarmos pelos outros para fazermos a diferença. Às vezes podemos fazer a diferença na nossa casa, no nosso meio de trabalho. Então, são pequenas coisas, mas que a gente pode fazer. Mas porque nós estamos sempre com desculpas de que os outros tiveram mais, os outros têm mais hipóteses, os outros... Nós depois acabamos não nos esforçando para aquilo que é necessário. E quando nós visualizamos que, olha, isto não existe, então temos de trabalhar no ecossistema, não é só nos frustrarmos, ficarmos sentados. É por isso que quando eu vejo um desafio, um problema, eu começo a trabalhar para poder potencializar para que outros tenham oportunidade. E é essa visão que me acompanha desde sempre. Muito bem, muito bem. A Tânia tocou num ponto muito interessante que é o Success Energy. Eu vou confessar que não sei muito bem do que se trata. Sim. E então, Tânia, o que é Success Energy? Olha, para já eu até trouxe aqui o livrozinho do Success Energy. Então, ver essa grossura aqui, foram 269 páginas de conhecimento para apoiar os nossos jovens, para apoiar os nossos profissionais, para apoiar os nossos futuros líderes, as pessoas no geral. Aqui que tem vários testemunhos de vários treinamentos e formações. Adriano Maliane, Sim. Vinícius Pina, ministro de São Tomé e Príncipe. Quem mais? David Dias, apresentador da RTP, e a lista segue. A lista segue. Então, se essas pessoas subscreveram o Success Energy, subscreveram o Success Energy. Nós, subscreveram, porque assim, eu já venho dando muitos treinamentos em liderança e de carreira em vários países do mundo. Uganda, Ruanda, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Suazilândia, enfim, são vários países. Quem puder fazer Google da Tânia Tomé vai encontrar muitas evidências desse trabalho mundial. A minha perspectiva é sempre a mesma. Eu acredito que cada um de nós tem já o sucesso e o talento descrito em si. Só que nós temos sistema de crenças limitante. Nós temos hábitos limitantes e que efetivamente não apoiam a utilização mais eficiente da nossa energia. Por que Success Energy? Porque sucesso, para mim, é igual à forma como nós gerimos eficientemente a nossa energia. O que é a nossa energia? É aquilo que nos faz mover do ponto A para o ponto B. O que nos faz mover do ponto A para o ponto B? É a ação. Essa ação vem de onde? Do nosso why, do nosso porquê, que é a nossa motivação. É o motivo e a ação, é aquilo que deveria nos fazer sair do lugar onde a gente está para lutar até vencer. E, portanto, há um conjunto de hábitos que nós temos que descartar e colocar no lixo, porque já não é só o conjunto de práticas que nós temos que aprender para nos posicionar. Antes disso, nós temos que ir ao momento zero. E para ir para o momento zero, nós temos que deitar no lixo uma série de coisas que, infelizmente, fazem o quê? Sabotam a nossa energia. Polêmicas, pessimismo, inveja, reclamação. São várias coisas que no dia a dia consomem a tua energia. E, de facto, nós somos como baterias de telefones, celulares e computadores. O que acontece? O que acontece se, por exemplo, o computador se desliga? Perdemos toda a informação. Perdemos toda a informação e não temos como trabalhar. Exatamente. Não temos como trabalhar. E o que nós temos que fazer? Temos que colocar a tomada Temos que colocar a ficha na tomada. Exato. Então, o que isso significa? É a mesma coisa que acontece conosco. O nosso corpo, se nós não soubermos como gerir a nossa energia, nós vamos nos desligar. E a partir do momento que nós nos desligamos,
não conseguimos trabalhar no nosso propósito. Então, se nós temos um nível de bateria assim, 100%, se gastamos 80% da nossa energia com polémicas, com invejas, com gestão ineficiente das redes sociais, fazendo coisas que não têm nada a ver com aquilo que nós precisamos, ficamos com 20% para trabalhar no nosso propósito. No nosso propósito. E a gente vai se perguntar, mas por que eu não tenho sucesso? Porque todo mundo está canalizada, não está canalizado nas coisas erradas. Ok. Então, tu primeiro tens que deitar para o lixo tudo aquilo que é errado. Tanto é que eu desenvolvi, acho que este há de ser um dos únicos livros no mundo com um teste da inveja. Fui eu que desenvolvi o teste da inveja. Atenção, agora sim do cor não sei. Mas eu vou dizer uma coisa. Quem quiser fazer teste da inveja tem que comprar. Tem que comprar o livro e fazer o teste da inveja e ver se é invejoso ou não. Sim. Mas para que o teste da inveja existe nesse livro? Não é para a gente dizer que somos invejosos ou não, não. Okay. Para a gente começar a trabalhar para reduzir a nossa inveja, que é para poder ter um maior nível de energia, de foco, para nós trabalharmos sobre o nosso propósito. Acredito que aí esteja no sítio onde diz descartar ou colocar no lixo, ou antes mesmo de explicar os 7 princípios do Saxenergy, Okay. Tem aí um sítio específico. Agora, o teste foi desenvolvido mesmo para isso, que é para nós ganharmos consciência. Em algum momento da minha vida eu vou escrever o impacto que a inveja tem na economia. Porque o indivíduo que é invejoso no trabalho acarangueja o outro e deixa o outro cair. E ficam os dois dentro do básico. E quando tu deixas o outro cair e tem potencialidade para transformar a empresa ou transformar o setor, tu vais ficar sem pessoas para transformar nada. Porque todo mundo está à procura de fazer o outro cair. Se todo mundo estivesse preocupado em fazer o outro levantar, nós teríamos uma economia levantada. Tem aquele ditado que diz we rise by lifting others. Exatamente. Sim. Se todos nós tivéssemos essa preocupação, então a inveja o impacto da inveja é muito maior do que a gente pensa. Parece uma coisa pequena, mas não é. Por quê? Porque as instituições dependem de quem? De indivíduos, de pessoas. São as pessoas que fazem as instituições. São as instituições que fazem a nação. Exatamente. Se tu tiveres pessoas que agem incorretamente umas contra as outras, tu não vais ter uma capacidade institucional. Tu não vais ter uma instituição forte. E se tu não tiveres instituições fortes, tu não vais ter uma nação forte. E esta reflexão é muito importante, porque hoje nós temos instituições, tanto públicas como privadas, que o anseio principal é destruir-se uns aos outros. Não há um objetivo da nação, não há um objetivo de crescimento, não há um objetivo de impacto. E isso faz diferença. E creio que isso está, de certa forma, a drenar a nossa energia. Energia que nós poderemos estar a canalizar para o sucesso. Muito obrigada, Saxenergy! Já estás comigo lá! Muito bem. E Tânia, é no contexto do Saxenergy que a Tânia começa a trabalhar, começa a internacionalizar aquilo que é o seu trabalho? Não. Okay. Saxenergy veio depois, o livro como que tal, e a forma, o sistema de coaching que eu desenvolvi, porque isto é a minha metodologia de coaching e de liderança. Está todo Saxenergy. aqui no Saxenergy, Sim. ok. É um sistema, é uma metodologia, e nós trabalhamos muito com a UNDP África, na verdade, como a primeira coach PALOP. É a organização da ONU, né? PNUD. É uma organização das Nações Unidas, sim. Ok. É uma organização das Nações Unidas para o desenvolvimento. E, portanto, nós desenvolvemos muitos programas com eles, com as Nações Unidas para o Desenvolvimento, portanto, a PNUD África, e a partir da PNUD África, que gostou do nosso trabalho, começou-nos a recomendar também pela primeira vez para a PNUD São Tomé, Príncipe, para as PNUDs cá da África, porque efetivamente todas elas sempre dependiam do Brasil, de Portugal. Sim. Enquanto Eventualmente aqui, temos pessoas capacitadas. E então praticamente eu fui a primeira PALOP a ser contratada. Depois de eu ter sido contratada, o que eu fiz? Eu falei com o diretor da PNUD África, eu disse, olha, é o seguinte, todos estes programas são desenvolvidos só para países anglófonos. E nós?
Nós da lusofonia, nós que falamos português. E começamos, a partir daí, nós começamos a estabelecer competições. Ok. E começamos a dar treinamentos em inglês e a preparar, portanto, através das competições, cidadãos, empreendedores, líderes, associativistas, para poderem beneficiar dessa ida, porque essa ida era paga toda, né? Paga ao nível de acomodação, de viagem, do próprio treinamento. E Então, vamos dizer, o programa é imersivo. O programa é imersivo, e eu era uma das coaches e mentoras do programa, só que é como eu digo, se eu vejo que existe uma potencialidade para apoiar e ajudar os outros, eu não vou ficar calada. Então, estabeleci isso com eles e pela primeira vez levamos empreendedores de Moçambique, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe. Preparámos, eles tinham que ter uma preparação básica em inglês, porque o inglês era necessário como língua-chave, língua-mãe. E a partir desses programas, olha, pela primeira vez acabei por disponibilizar networking e capacitação que permitiu que muitos desses, olha, tenho um que é enviado das Nações, enviado da Juventude da African Union, da União Africana, tenho outros que trabalham para as Nações Unidas hoje, exatamente porque eles ganharam a competição que eu efetivei aqui, tiveram a minha mentoria aqui, depois tiveram a minha mentoria lá com os restantes, né? Com os restantes de outros países, Uganda, Ruanda, Congo, Senegal, portanto... E a mentoria leva mais ou menos quanto tempo? Olha, assim, a mentoria depende daquilo que são os objetivos e depende da fase e estágio em que está o mentorado, não é? Porque eu costumo dizer assim, nós aparentemente somos todos iguais e aparentemente estamos todos na mesma etapa, mas não estamos. Cada um tem a sua programação, cada um tem o seu sistema de hábitos, muitos têm este consumo de energia desadequado, desajustado, e antes de eu permitir-me de dar formação, tu primeiro tens que retirar tudo aquilo que está-te a fazer mal, é aquilo que eu chamo de detox da mind, que é fazer a desintoxicação mental, desaprender, conforme tu havias dito no início, desaprender para voltar a aprender, para conseguires de facto absorver informação no estado zero. Tu podes absorver muita informação, mas como tu também tens muita informação negativa, as duas informações não vão conseguir viver no mesmo ambiente. Não é possível tu conseguires desenvolver uma coisa num ambiente desajustado e desadequado. Então é preciso tu criar todas as condições, como acontece numa dieta. Se tu vais fazer uma dieta, tu primeiro tens que desintoxicar o teu organismo, tirar tudo aquilo que está a fazer com que o teu organismo reaja de uma determinada forma, fazer o reset, reprogramação, ir para o momento zero. É como retirar um vírus de um computador e tens de fazer o reset, reprogramação e estás no momento zero e voltar a fazer o upload de todos os programas. Agora estamos a falar da mesma informação. Pois. Então, aí, exatamente o que acontece na vida, a gente tem que conseguir fazer isso, porque o nosso cérebro é uma máquina intelectual tecnológica com o maior nível de inteligência que tu possas imaginar. Então, tu só tens é que seguir como é que isso é estruturado. É um computador. Um computador, se tiver um nível de informação que não interessa para nada, o computador não sabe escolher. O computador vai para a direção que os dados estão-te a dar. Exato. Se esses dados são completamente negativos, o computador vai processar aquele logaritmo e tu vais para a cena negativa e acabou. Os resultados são negativos. Vão ser. Sim. Então, tu tens que conseguir retirar tudo aquilo que é base de dados, que está-te a influenciar. E eu devo dizer às pessoas, hoje, neste programa, para fazerem o TPC. TPC, sim, senhora professorazinha, isso. O TPC, para todos, é vocês conseguirem refletir sobre a qualidade dos vossos pensamentos diários. Nas vossas 24 horas por dia, ou 16 horas, porque 8 horas estamos a dormir, em que é que vocês pensam? Que tipo de pensamentos vêm para a vossa cabeça? Se vocês tiverem um conjunto de pensamentos que dizem assim, eu sou péssima, eu não consigo, o sistema é horrível, aquele indivíduo ali, não vou conseguir, a vida é péssima, é isso mesmo que tu vais ter. Porque o pessimista e aquela pessoa positiva, todos eles têm os resultados em que acreditam. Por quê? Porque os nossos pensamentos geram sentimentos, os nossos sentimentos geram ações e as nossas ações geram resultados. Então, se eu tiver pensamentos negativos, eu vou ter resultados negativos.
Se eu tiver pensamentos positivos, eu vou ter resultados positivos. Então, todo esse ciclo é muito maior do que a gente pensa na influência da forma como nós exercemos o nosso trabalho diário, no cotidiano, da forma como nós nos sentimos felizes, se nos sentimos tristes e, sobretudo, da forma como nós atingimos nossos resultados. É realmente um trabalho muito, muito grande. E é por isso que existem pessoas como a Tânia. Eu até vou aproveitar aqui um pouco. Tânia Tomé, né? Ah, pois. Pois. Vou aproveitar aqui para ter um pouquinho de mentoria depois. Ah, sim. Prepara o cash. Não há almoços grátis. Já estou a imaginar a fatura em dólares. Então, Tânia, como é que chega a ser júri do American Business Awards? Olha, essa etapa é uma etapa muito bonita para mim, porque ao longo destes anos, se calhar embora os nossos mídias não tenham estado a partilhar as várias coisas efetivas em vários países, mas eu tenho estado a trabalhar em muitos países, não apenas dando treinamentos e formações, mas sendo júri de várias competições africanas, sendo mentora de várias competições africanas, e depois comecei a entrar para um mundo mais internacional ainda, saindo da África para outros países e fazendo a contribuição. E quando nós somos competentes e quando as pessoas gostam do nosso trabalho, elas são os primeiros promotores de marketing pessoal, disseminando para outras pessoas. Okay. Então, fazendo um trabalho bom, dando formação, sendo palestrante, treinando pessoas, treinando organizações, elas próprias também vão disseminando. Então, comecei a partir daí a dar formações na Serra Leoa, na Uganda, no Ruanda, depois que já comecei a ir para o Brasil, para Portugal, para outros países. E isso chegou aos Estados Unidos, porque eventualmente um participante era dos Estados Unidos e foi para lá e a partir daí vai disseminando, ou então tinha startups que estavam estabelecidas nos Estados Unidos quando eu estava a ser júri. Então começou a ser disseminado por aí até que chegou essa grande oportunidade de praticamente ser a primeira africana e lusófona a ser júri do American Business Award, onde trabalho até hoje. Nos Estados Unidos, em New York, e depois passei exatamente pelo esse trabalho super como júri do American Business Award. Eles nomearam-me como presidente do comitê de jurados do Women in Business Award Global, que também acontece em New York, portanto, e sendo assim a primeira africana e a primeira lusófona a ser presidente desse comitê de jurados. Então, é fantástico. E mais fantástico ainda é poder fazer avaliação, fazer parte do ecossistema de empreendedorismo e liderança mundial, apoiando para que, portanto, startups, business, negócios e empreendedores se possam desenvolver. Então, para mim é fantástico. O que eu quero com estas oportunidades é recolher modus operandi e poder replicar não só em Moçambique, mas em outros países, mas também para isso é preciso que não existam barreiras, não é? Para o ecossistema poder fluir, não é? Porque o ecossistema não depende de uma pessoa, por mais perfeito que seja um Cristiano Ronaldo, se ele não tiver um trabalho de equipa em campo, a equipa não ganha. Então, o trabalho de equipa é uma coisa importante, é por isso que eu desenvolvi o Saxenergy, para que nós percebamos que precisamos de criar líderes e, como coletivo, portanto, trabalhar para a nossa nação. Realmente, eu acho que é um trabalho não muito fácil, mas graças a Deus temos pessoas como a Tânia e não só, e pouco a pouco vamos alcançando. E eu acho que a liderança é um dos temas muito fortes no trabalho da Tânia. E nós estamos num contexto africano, né? Como é que
como é que a Tânia consegue fazer esse equilíbrio da tradição, né, e a inovação num contexto como o nosso, né? Porque nós ainda acaba vendo aquele choque de crenças. É assim, esse é um dos grandes desafios, não é? Nós não podemos esquecer a nossa ancestralidade, os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que nos liderou como sociedade. Embora continuamente nós estejamos a perder os princípios e valores, a nossa ancestralidade, a nossa pan-africanidade. Okay. Então, há um desafio muito grande, as nossas línguas banto, os nossos dialetos. Estamos a perder muito dessa civilização que devia ser intemporal, e só intemporal se nós, de facto, continuássemos a investir nisso, não é? Então, é preciso que as escolas, que o sistema do ensino primário continue a refortificar a perspectiva de deixar a tradição funcionar e continuar a ser base. Agora, é preciso perceber que nem todas as coisas da tradição correspondem a práticas que sejam positivas num processo evolucional. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo chocante, não é um exemplo do nosso país, só para não criar polémicas. Mas é um exemplo da Guiné-Bissau, que quando a mulher chega, portanto, à adolescência, é-lhe cortado o clítoris. E, portanto, essa prática vem de um processo tradicional que retira a 100% o desejo da mulher, porque se acredita que a mulher não merece. Isso é uma violação grave dos direitos humanos. É uma violação grave aos direitos humanos, mas é uma prática tradicional. E, portanto, nos dias de hoje, nós precisamos conseguir sentar e criar uma avaliação para perceber o que é que faz jus aos direitos humanos, o que é que vale a pena ser continuado e o que é que vale a pena ser descontinuado. Porque não faz sentido, porque fere com aquilo que é o desenvolvimento da nossa humanidade. Todo o processo evolutivo tem disrupção. Disrupção o que é? É dizer que há coisas que a gente não pode seguir fazendo, para permitir que o processo de inovação possa vir com mais fluência, com mais força e com resultados efetivos. Então, nós precisamos criar reflexões e ver o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. E, através de sistemas, eu chamo muito de sistemas holísticos, porque nós não temos na nossa sociedade. Os setores não falam entre eles, os ministérios não falam entre eles. Holísticos no sentido de deixar todo mundo que é stakeholder ou ator, que é importante no processo, dialogue como se fosse uma rede. Não, tu não podes ter instituições a funcionarem de forma autónoma, sem interligação entre elas. Tu tens que ter um setor público que dialoga com o setor privado que dialoga com a sociedade civil que dialoga com os mídias que dialogam com todos os outros dentro de uma cadeia, e todos eles com o mesmo objetivo da nação. Que foi uma coisa que nós perdemos um pouco, porque na altura do Samora Machel, como é que nós lutamos contra a independência? Havia um objetivo comum. Temos que continuar a ter o objetivo comum da nação, independentemente dos objetivos individuais que cada instituição per si concretiza e luta por concretizar. E isso faz-nos falta. Então, mas isso é possível. Foi demonstrado antes que era possível, por isso aconteceu. Temos que conseguir fazer uma réplica, mas numa construção de uma sociedade mais evoluída, numa construção de uma sociedade globalizada. Já não estamos sozinhos. Cada um de nós, infelizmente ou felizmente, tem acesso às redes, e nas redes tens acesso ao mundo. Então, há um desafio maior ao nível informacional de limitação. É por isso que tu tens, por exemplo, uma China que limita certas redes, porque muitas vezes o nosso cidadão vai ser mais influenciado pelas coisas de fora e vai esquecer o Moçambique que cá tem. Já está a acontecer isso.
Então, há muito trabalho que tem que ser efetivado, mas eu também não vou esquecer, por exemplo, um problema que nós temos no nosso país, que é o problema da corrupção. E eu falo nisto porquê? Porque, de verdade, Moçambique é um país com muita riqueza. Mas eu devo também referenciar que o problema da corrupção não é só de Moçambique. Há muitos países, e não são só países africanos, atenção. Exatamente. Países europeus, países americanos, muitos países, ok? Não nos sintamos sozinhos a pensar que somos um ato isolado, não somos um ato isolado. Agora, a natureza, a corrupção faz parte da condição humana, de certa forma. Né? Todos nós somos propensos a corrupção. Eu não gosto muito de entrar por esse lado, que é para não dizermos assim, porque o meu pai é bêbado, eu também vou ser. Mas eu gosto de pensar que, efetivamente, nós já temos um padrão estabelecido. Ok. Então, o pensamento que a gente deve ter é como é que eu desestabeleço ou desconstruo o padrão. Ok? E quando eu falo na corrupção, eu falo num conjunto de outras coisas. E por que eu falo na corrupção? Porque, na verdade, no final do dia, todos nós que queremos combater isso, temos que combater nas nossas casas também. Não podemos só pensar assim, está ali, mas logo a seguir o vizinho rouba o vizinho, o vizinho vai para o sistema, rouba, não sei. Não podemos. Então, há muitos aspectos, mais uma vez, que voltam para onde? Para o indivíduo. Para o indivíduo. Então, o investimento racional que tem que acontecer é no ensino primário. Nós temos de ter crianças que percebem que nós temos que ter ética, que nós temos que ter conduta, que nós temos que ter empreendedores, que nós temos que ter líderes, que nós temos uma nação a ser defendida, que nós temos que proteger as nossas riquezas. E eu vou dizer, nós somos um país riquíssimo a todos os níveis. Dizer que Moçambique é pobre, não é. Moçambique é um país empobrecido. Não é um país pobre. É um país rico e empobrecido. Agora, nós temos que fazer a diferença. É claro que muita gente diz, não, isso é só um discurso. Não, não é. Cada um vai fazer. Se pelo menos 5 a 10 pessoas ouvirem o que eu estou a dizer e fizerem a sua parte, nós vamos ter um efeito multiplicador. É assim que se multiplica. Muita gente, por exemplo, não dá valor. Olha, este podcast, qual é o valor? As pessoas falam, mas qual é a ação? Não, quando nós temos um efeito motivador, é muito mais do que nós imaginamos. Eu digo isto porque eu sou figura pública em Moçambique há 20 anos. E eu recebo milhares de mensagens no meu Instagram. São milhares de mensagens. Eu comecei o meu curso de economia. Eu comecei a ser empreendedora. Eu decidi ser escritora. Às vezes por mera palestra ou por mero aparecimento na televisão. Então, é muito mais do que a gente pensa. Sim. E aquilo que eu quero dizer também aos efeitos mediáticos é que nós podemos também ter efeitos positivos como negativos. Então, se nós tivermos exemplos de referências que são negativas, um cantor famoso na base de polémicas está a ensinar a sociedade da polémica. Porque muitas vezes são os poucos exemplos que nós temos. Mas isso é uma situação para nós começarmos a analisar. Para os mídias também não, porque eu também vejo que há um processo também mediático que entramos, não sei se é generalizado em África, mas é tanto nhongo, é tanta inveja, é tanto decisão de protagonismo que não mostra isto, não mostra aquilo, porque eu acho que nós temos que identificar quem são as referências do nosso país, temos que conseguir mostrar à juventude, para a juventude saber a quem é que deve se inspirar para fazer o quê. E isso, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, que é um instrumento mediático. É um instrumento das televisões e das rádios. E eu vejo, por exemplo, isso acontecer em Angola, em Cabo Verde, quando vem, por exemplo, uma referência, eles sentem-se orgulhosos, disseminam. Mas em Moçambique vejo com alguma dificuldade esse nível de disseminação. E nós precisamos de sociedade com referências para a nossa juventude. As referências da nossa juventude não pode ser aquele último pastor polêmico que fez XYZ. Eu acho que a própria Tânia é um exemplo disso, né? Yeah. Porque nota-se que o reconhecimento muitas vezes vem de fora, quando deveria ser o contrário.
Sim, devia. Mas eu, felizmente, em Moçambique, eu não tenho muito A reclamar, né? Ok. Eu acho que as redes sociais fazem o seu trabalho Sim. e ver os mentorados e ver essa informação toda. E também é verdade que tive alguns reconhecimentos aqui ao nível nacional, já há anos, em diversas áreas e diversas coisas efetivas, felizmente, não é? Já se vê, por exemplo, uma coisa engraçada que aconteceu há 12 anos. Eu lancei o meu primeiro livro patrocinado por mim. É por isso que eu digo sempre, quando me perguntavas se a economista e a artista dialogam ou se é paradoxal. Não, uma e a outra se autoajudam. Foi a economista que patrocinou o livro da criativa. São as várias partes que compõem Exatamente, que complementam. Eu patrocinei o meu primeiro livro. Na altura tive que também criar uma editora para ser editora do meu livro, porque na altura não houve isso, não existia, e eu não parei de fazer uma coisa que é aquilo que eu ensino, é desenvolver um sistema de crenças. Se tu és bom, acredita em ti próprio, tu és o melhor investidor. E eu fiz, felizmente tinha um trabalho, felizmente era bancária, felizmente decidi patrocinar o meu livro. E, felizmente, depois de eu patrocinar o meu livro tornou-se uma obra de estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da pós-graduação. Atenção, pós-graduação não é para licenciados, não, é os doutorandos e os mestrandos estudam o livro da Tânia Tomé. Ok. Há 12 anos. 12. Uau. Depois, há 5 anos, a obra foi incluída também no Manual de Professores do Ensino Médio na Amazónia, no Brasil. E eu digo assim, onde é que... O livro é Saxonet. São a obra no geral, o conteúdo Ok. da obra no geral. E, porque, como sabes, eu tenho material literário, não é? Vamos dizer que Saxonet é mais ok. académico, Toda a obra personal, literária personal desenvolvimento pessoal. Ok. A literatura, no geral, é um trabalho de estudo. E, recentemente, tenho visto testes da licenciatura na Universidade Eduardo Mondlane. Eu descobri assim, nas pesquisas, alguém me enviou um exame da licenciatura aqui de letras, com um poema, com coisas da Tânia Tomé, eu achei fantástico. Realmente E já temos livros também da Tânia Tomé estudados agora, este Melanina estudado, portanto, numa escola secundária aqui de Moçambique. Então, é bonito ver essa transformação, mesmo que isso leve o seu tempo. E uma coisa que eu gosto de tudo isso é uma coisa que tu não foste lá vender como um vendedor. As pessoas encontraram, leram e disseram, isto é importante como material de estudo. Ok. Então, isso eu acho que é uma das maiores gratificações que uma pessoa pode ter, porque faz sentido. A nossa missão está a ser cumprida cá na Terra. Faz sentido. Valeu a pena eu própria ter acreditado no meu trabalho, eu própria ter investido no meu trabalho para depois ele ser estudado. Não é uma questão de reconhecimento, é uma questão de ser estudo, de ter alunos a estudarem porque é importante para a literatura, porque é importante para o sistema académico. Então, é outro nível, é uma satisfação. É um success. Sim. E a Tânia, desde muito cedo, né, não só empreendeu nas artes e no mundo corporativo, mas também sempre teve aquela necessidade de ajudar e ter Sim. um impacto social positivo. Sim. Recentemente, está envolvida numa causa Sim. que é uma causa de todos nós, né? E a nossa entrevista veio a calhar muito bem, porque vamos celebrar o Dia contra a Discriminação dos Albinos. Exato. E eu queria pedir a Tânia que falasse-nos um pouco mais desse trabalho, quando é que surge? Sem dúvida, é assim. Eu devo dizer que naturalmente sempre fui uma mulher de causas, desde muito pequena.
Mas quando eu estava na 3 de Fevereiro, eu tinha 8, 9 anos. E eu lembro-me disso com muita presença dentro da minha memória, que era ter colegas, amigos e pessoas à volta a dizer: tu não podes tocar no Tijana, tu não podes tocar, porque se tu tocares vai acontecer alguma coisa contigo, vais ter filhos assim, a tua vida não vai dar certo, então não podes ter amigos. E aquilo tocou-me, aquilo mexeu comigo e eu lembro de refletir: mas por quê? Por quê? Eu estou a ver, aqui à frente de mim, eu estou a ver uma pessoa normal. Só estou a ver que esta pessoa tem uma cor de pele diferente. Ok. E depois, no secundário, acabei tendo também uma amiga albina e a minha grande questão era mostrar às pessoas que esta pessoa é normal. Então eu queria beijá-la, abraçá-la, mostrar, andar de mãos dadas com ela, mostrar que não existe nada diferente aqui, esta pessoa aqui é igual a nós. E fui crescendo muito nesse intuito de preservar os direitos humanos, mostrando que não existem diferenças nas nossas diferenças. Nós somos todos iguais nas nossas diferenças. Cada um tem a sua autenticidade na forma que é, mas todos nós temos o direito de ter o direito à vida, ao respeito, à dignidade. E, portanto, repentinamente, até quase que de forma espontânea, que é uma palavra bonita porque tem o meu nome, apareceu o livro Melanina, que é Melanina, uma sonhadora da favela do Quinto Grito, que é um romance que eu desenvolvi e que lancei no Brasil há cerca de 3 anos. E que é precisamente uma negra albina heroína. E ela é a protagonista desta história, deste romance. E, mais uma vez, é um romance a retratar, portanto, a inclusão, a justiça, a diversidade, o direito à vida, à liberdade e todos os direitos que são plasmados não apenas na lei, mas na sociedade universal como ser humano. E, portanto, este ano, como presidente da Humanize, nós estamos a correr a campanha Eu Sou Melanina, e luto, portanto, contra o preconceito aos albinos. Eu sou melanina porque melanina é a protagonista, porque melanina é, na verdade, a ausência da pigmentação de pele, não é? Os albinos são albinos porque têm a ausência de melanina. Exato. E eu trago esse paradoxo mesmo precisamente para chamar a sociedade que somos todos mesmo iguais. Então, sejam eles portadores de melanina ou não, somos todos uma melanina, porque somos todos iguais e temos todos direitos à vida, ao respeito e à dignidade. Então, essa campanha é um convite para que todos possam fazer os seus vídeos de 1 minuto, em que partilham a sua história, que tenha acontecido, e muitos deles estão a reportar isto, não é? Porque há albinos que estão a ser esquartejados, há albinos que são mortos por crenças e superstições de que comendo um albino eu vou curar a minha doença, qualquer que eu tenha, ou comendo um albino eu vou ter prosperidade, e uma série de outras práticas macabras, devo confessar, que estão a acontecer dentro da nossa sociedade. Muita desinformação, muita superstição, e é por isso que nós estamos a correr a campanha, para que cada um consiga partilhar a sua história e que no fim diga: eu sou melanina, eu vou lutar contra o preconceito. Eles têm direito à vida tal como nós. E também, portanto, invocar aqui a participação dos portadores de albinismo para que eles também partilhem as suas histórias, porque nós temos albinos que são talentosos, que são reconhecidos. Aliás, eu tenho uma mentorada, que já é minha mentorada há 10 ou 12 anos. Aliás, a primeira vez que ela entrou num palco, subiu sobre minha contratação, que eu lhe contratei, ela só tinha 18 anos. Quando eu lhe contratei, que é a Argentina Luiz, que é uma grande cantora, grande voz moçambicana, é minha mentorada, e é um prazer poder ser professora dela e ter sido professora e continuar a investir nela e fazer o que eu posso, que é muito pouco dentro daquilo que são as necessidades, mas é só um exemplo. Há muitos outros talentosos em diversas áreas e nós queremos ouvir essas histórias, queremos mostrar essas histórias, queremos mostrar que somos todos realmente iguais.
Portanto, esta campanha é essa provocação para partilhar um vídeo nas redes sociais com este hashtag, para que nós possamos encontrar os vídeos e também partilhar e continuar com a campanha de disseminação não só da advocacia, mas também da angariação de fundos e da gala que nós pretendemos efetivar. E, portanto, mais tarde também desenvolver aquilo que vai ser o primeiro desenho de animados com um herói negro e albino nas telas, que devo confessar, num projeto ambicioso, como não poderia deixar de ser, portanto, os projetos da Tânia Tomé, passar a ser uma animação da Netflix e da Disney. Estaremos lá para acompanhar. Sim, mas tem que aderir à campanha. Sim. Tem que aderir à campanha, tem que fazer o vídeo, tem que disseminar, porque as nossas vozes nas redes sociais vão ser um instrumento muito poderoso para nós articularmos essa reflexão tão necessária sobre essa luta contra o preconceito aos albinos. Então a hashtag é melanina, né? Sim, eu sou melanina eu sou melanino, se for homem, juntos contra o preconceito ao albinismo. Muito bem. E também essa questão da luta contra a discriminação do albinismo, eu acho que não limita só na discriminação, porque nós também temos a questão da saúde. Temos a questão da saúde, que é uma questão que estamos a trabalhar, para ver se nós conseguimos angariar protetores solares, mas também efetivar os testes. Já sabemos que ao nível da imparidade visual também é um desafio, portanto, fazer os testes e ver quem possa apoiar para conseguirmos angariar óculos e este conjunto de instrumentos que vão ser necessários para uma vida saudável e digna, portanto, do albino. E para quem quiser, de alguma forma, contribuir, para além de... Financeiramente. Exatamente. Para quem quiser contribuir financeiramente, também pode ir às nossas páginas para se juntar ao grupo. Existe um grupo do WhatsApp. Ok. E a melhor forma das pessoas se juntarem é, de facto, irem ou para a Tânia Tomé Oficial ou para Melanina Dreamer. Dreamer, se quisermos em português, mas acaba sendo mais fácil ir para a minha página, que é fácil de escrever, Tânia Tomé Oficial, ou da Instagram ou do TikTok. Ok. E lá vai ver as informações da campanha. Quem tiver dúvidas sempre pode mandar mensagem para o inbox a pedir, mas o ideal realmente é que as pessoas se juntem à rede, para a gente conseguir. Mas também existe um número, eu posso aqui partilhar o número, né? Ok, pode sim, pode. Posso partilhar o número. Ou podes pôr na tela depois. O número vai ficar na Então pronto, descrição. o número vai ficar na descrição, Sim, ok? sim. O número fica na descrição e vocês podem ver esse número na descrição, que é um WhatsApp, ok? Não vale a pena ligarem. Escrevam direto para o WhatsApp e a partir desse WhatsApp pode ser contribuído por Emola, acho eu. Pode ser contribuído por Emola e as pessoas também podem enviar as suas informações e podem enviar os seus vídeos, que é um dos elementos críticos até o dia 13 de junho, para disseminar e alavancar e fazer aqui um shake na nossa sociedade refletivo. Realmente estamos a precisar de um shake de mentalidades e não só ações também. Por isso fica o convite a todos a participarem desta iniciativa, desta causa que não é só da Tânia, mas sim de todos nós. Sim. E Tânia, nós, infelizmente, estamos na reta final da nossa conversa. Foi um prazer imenso recebê-la. Eu ia fazer como última questão, né? Ia perguntar se a Tânia, se essa fosse a última chance ou a última oportunidade da Tânia. Sabemos que a Tânia é public speaker, né? Que semente gostaria de plantar no coração de quem está a ouvir? A minha semente é a mesma, é sempre a semente do Saxonergy, para vocês acreditarem mais em vós, para vocês assegurarem que de facto vocês são capazes, eu tenho a certeza absolutamente. Todo mundo tem talento, todo mundo. Às vezes aquilo que acontece é nós ainda não descobrimos qual é o nosso talento, não descobrimos qual é a nossa missão, não descobrimos qual é o nosso propósito, mas todos têm.
Então a tarefa de facto é estar consciente desse propósito e lutar. Lutar até vencer. E vou convidar a quem não conhece para saber mais. No YouTube tem muito material sobre o Success Energy. Vocês podem escrever Tânia Tomé. Podem ir ao meu Instagram, Tânia Tomé Oficial. Podem ir ao meu TikTok também. Podem fazer questões, porque de tanta coisa que foi aqui falada, acho que fica sempre pendente. Questões que vocês querem fazer. Eu pergunto, tenho um hashtag. Pergunta a coach, Tânia Tomé. Então vocês podem usar essa coach e podem utilizar essa hashtag, podem fazer as perguntas e fazer os vossos vídeos ou o que vocês quiserem. E portanto eu vou responder. E daqui, a última coisa que eu tenho a dizer, de verdade mesmo, é Success Energy, ativa a tua energia, descobre todo sucesso, cá em ti, porque eu cá acredito em cada um de vocês. Nós também acreditamos e esta foi mais uma edição do Yuriscast. Continuem a acompanhar-nos para mais direito.